Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas aos maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O texto bíblico, meus irmãos, em um tempo que nós vivemos, nos convida a intercedermos pela nossa cidade, intercedermos pelo nosso país, intercedermos pela população mundial, para que possamos ter paz, paz diante de uma enfermidade que nós não conhecemos, paz diante de uma enfermidade que nós conhecemos, chamado pecado, paz diante de uma enfermidade que nós nos deparamos, situações de medo, de perplexidade, de corrupção, de degradação de toda a natureza humana. A falta de paz dentro do lar, a falta de paz no coração humano, a falta de paz dentro das autoridades humanas, a falta de paz dentro dos ambientes, tanta falta de paz. E o texto bíblico de Jeremias, no seu capítulo de número 29, versículo 7, nos diz: procurai a paz da cidade onde vos deterrei. E a paz da cidade nós começamos, segundo o texto do profeta, orando por ela, intercedendo por ela, colocando de joelhos por ela, para que a mão do Senhor possa conduzi-la, para que o Espírito do Senhor possa trazer paz e paz em abundância, e que Deus traga não incertezas, mas sim segurança para a nossa nação. Por isso eu quero pedir para que você, neste momento do culto, e você que está nos assistindo, possa se ajoelhar, possa clamar ao Senhor, possa se dobrar diante de Deus e pedir: Deus, traga essa paz, a paz que cura, a paz que excede todo entendimento, a paz que traz salvação ao coração humano. Vamos ter esse momento, como nós temos tido os nossos cultos, 5 minutos de oração intercessória em nome de Jesus. Amém. Deus amado, Senhor dos senhores, poderoso e grandioso, excelso e benigno com o santo nome, ó Deus, desejosos estamos exaltar o teu santo nome pela tua grandeza e poder. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor que fala sobre a paz de um modo geral, atingindo toda a terra, mas a paz também que reina em nossos corações. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Por essa paz que infunde em nossas vidas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, Senhor, nos congregamos para bendizer-te, para exaltar-te, para reconhecer o teu senhorio sobre as nossas vidas. Esse senhorio que nos traz segurança, que nos traz paz, que nos traz vida em Cristo. Como filhos, ó Deus, queremos esta paz. Queremos esta paz no mundo, queremos paz em nossas vidas, queremos paz como irmãos, queremos paz como família de Deus. Dá-nos, ó Deus, esta grande bênção. Nós queremos, ó Deus, ainda dizer-te o nosso amor, a nossa
vontade, da nossa ansiedade de servir-te a Ti como Senhor, o nosso Deus, o poderoso Senhor. Pai, abre os nossos corações para receber nesta noite a Tua palavra e para dela, Senhor, usufruirmos e, sobretudo, nos edificarmos e, além de edificarmos, praticá-las. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, o grande amor de Deus. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Hino de número 42, o grande amor de Deus. Meu querido, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo de número 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 11, capítulo de número 2, versículos de número 11 ao 17. Efésios, capítulo de número 2, ou seu segundo capítulo. Na verdade, leremos juntos o versículo 11 ao versículo de número 16. Quero convidar os irmãos desassentados que façamos a leitura a uma só voz. Gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Leiamos.
Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O texto bíblico é tão precioso que não há diante de Deus acepção para quando Deus olha para o seu povo. Tanto judeus como não judeus, tanto gregos como não gregos, tanto brancos, pardos, tanto pretos, tantos outros, tantos aqueles que têm culturas ou são chamados sem culturas, de forma até errada, mas tantos outros que são bilhões e bilhões, diferentes de todos, diferentes de cada um, mas diante de tanta situação, Deus vê os seus escolhidos, Deus vê o seu povo, Deus trabalha com o seu povo, e Ele não vê essa acepção, porque na visão de Deus não existe circunciso e incircunciso. Na visão de Deus existe um povo escolhido, e esse povo escolhido que estava sem esperança no mundo, que estava longe do Senhor, que não podia se aproximar-se da presença de Deus, Ele se fez próximo pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus toma uma atitude de entregar o seu próprio Filho por você e por mim. Nós que estávamos longe, que estávamos separados pela parede da separação, que estávamos longe por causa dos nossos próprios pecados, trazendo-lhe inimizade por causa das nossas consequências, Ele, a palavra de Deus diz, que destruiu toda a inimizade, destruiu toda a separação. Deus não é um Deus de separação, Deus é um Deus de ponte. Deus não é um Deus de afastamento, Deus é um Deus de aproximação. Deus não é um Deus de ódio, de afastamento, Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de perdão. E Ele está aqui nessa noite para te oferecer este perdão. Eu não sei como anda o seu coração, o que paira no mais íntimo da sua alma, se talvez você está tão ansioso, debilitado, apavorado, mas tem um Deus conosco. E essa presença desse Deus desfaz tudo e nos traz paz e paz em abundância. Recebamos isso, coloquemos-nos diante dele e prostremos diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu amor, pedindo o seu perdão. Feche os seus olhos, converse com Deus no momento que você tem com o seu Deus, pedindo-lhe a reconciliação, a graça e a misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado.
do nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, se aproxima mais das coisas do mal por causa da nossa natureza, mas o Senhor se fez carne, habitou entre nós, viveu os nossos temores, venceu todos eles, na cruz do Calvário os encravou, e na sua ressurreição triunfou sobre o pecado, o diabo e a morte. Nós temos esse privilégio de poder estar na tua presença, clamando a Deus paz, clamando a Deus perdão, clamando a Deus reconciliação. Que o Senhor faça isso com o teu povo. Que o Senhor derrame, ó Deus, esta paz, ó Deus, que traz a aproximação do Senhor. Ó Deus, que traz regozijo e refrigério de alma, que traz certeza e segurança. Que o Senhor traga paz para o teu povo. Que o Senhor traga paz para aqueles que estão enfermos diante das suas debilidades. Que o Senhor traga paz diante daqueles que estão enlutados por causa da tristeza de alma. Que o Senhor traga paz diante daqueles que estão apavorados, com medo, ó Deus, do desconhecido, mas que o Senhor traga paz. A paz da presença de Jesus, que é o melhor bem para qualquer um, diante de todas as circunstâncias que nos encontrarmos, porque em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos continuar com essa paz maravilhosa, com esse perdão, louvando, bendizendo o nosso Deus com o ministério de música e louvor. Boa noite, irmãos. Convidando a igreja a colocar-se em pé. Vamos louvar e glorificar esse Deus, estar na presença dele, é especial poder desfrutar de momentos como esse, de comunhão, principalmente nessa noite, desfrutar do pão, que nós possamos ter cada dia mais sede e fome desse pão da vida. Santo
louvamos, glorificamos e adoramos, Pai, porque o Senhor Deus que tem sido um Deus grandioso para conosco, Pai. Um Deus que tem dado muito mais do que nós merecemos, Pai. Um Deus protetor, um Deus provisor, um Deus que tem nos concedido cada dia mais, Pai. Muito mais do que pedimos. Obrigado, Pai, porque podemos ter nessa noite, Pai, essa alegria no coração, de falar que é bom estar com a Tua presença, Senhor Deus. Podemos declarar, Senhor Deus, que temos essa esperança no nosso coração, Senhor Deus, que o Teu Cristo Jesus irá voltar, que a Tua promessa irá se cumprir, Pai, que o Teu eterno plano de salvação será cumprido. E somos muito gratos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte disso. Fale os nossos corações nessa noite, Senhor Deus. Continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode ser. Você pode dizer em alto e bom som, Maranata? Isso, só foi ensaio, né? Vamos dizer em alto e bom som, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Vamos lá? Maranata, ó vem Senhor Jesus. A segurança do crente é esta: Maranata, ó vem Senhor Jesus, porque em nome de Jesus nós continuamos seguindo, nós continuamos caminhando. A igreja nunca para, a igreja pode ser atacada, mas ela nunca desiste. Ela pode ser humilhada, mas ela sempre se ergue. Ela pode ser ludibriada, mas a palavra sempre traz à tona o conhecimento de Deus. Nós louvamos a Deus por isso, porque a igreja tem sido sustentada pelo próprio Deus que a criou, que a mantém e tem trazido-lhe vitórias. Continue com o seu texto bíblico em Efésios, no seu 2º capítulo. Nós traremos a palavra de Deus, a meditação baseada nesse texto. Quero dizer que a minha alegria é grande de ver os irmãos aqui da frente. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, a sua presença muito nos alegra. Hoje nós temos irmãos que estão sendo restaurados, como o nosso presbítero Adeildo. Nós temos irmãos aniversariantes aqui. Nós louvamos o Senhor porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome de Jesus. A partir do versículo de número 17, o texto bíblico do 2º capítulo de Efésios diz: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O texto bíblico do apóstolo Paulo conclui a noção de uma igreja que antes, se você observar no versículo 1 do capítulo 2, quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Paulo também diz que aqueles irmãos que andavam assim, eles encontraram graça e misericórdia, eles encontraram Deus rico em amor, eles encontraram com alguém que lhes trouxe salvação, eles encontraram com alguém que não mediante a sua própria índole ou o seu próprio reconhecimento, mas mediante a fé, que não é dom de vós, mas dom de Deus, pudessem se tornar novas criaturas. E o versículo de número 10 do capítulo 2 justamente encerra
porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E assim, o autor, inspirado por Deus, fala da missão que o Senhor Deus faz na vida de cada um de nós, mas da missão que Ele traz nos nossos relacionamentos. Como Deus que age na minha vida, regenerando-me, tornando-me nova criatura, tornando-me um ser perfeito e maravilhoso, a sua presença, redimido pelo sangue do Cordeiro, me faz então ver que em Cristo Jesus também, o sangue do Cordeiro me aproxima de outros, o sangue de Cordeiro me traz a presença de vários irmãos, e isso que se tornou algo real na minha vida, isso também passa a ser de uma família. Já não sois peregrinos, já não sois estrangeiros, vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Esta família é a nossa família, esta família que abençoa a nossa casa, esta família que nos traz o mistério da edificação do corpo de Cristo, esta família que nos faz vir, romper barreiras e estarmos juntos. Esta família é que nos faz visualizar um edifício seguro, forte, bem ajustado, que cresce e é dedicado ao Senhor. Esta família, você e eu somos esta família. Eu quero compartilhar com você. Quando Deus chama você e eu como famílias, como família de Deus, para realizarmos a missão que Deus mesmo tem. E eu não ficarei apenas aqui nesse texto do capítulo 2, mas no texto que o autor, o apóstolo Paulo, traz aos irmãos de Éfeso, porque se eles estavam longe e agora foram aproximados, se eles estavam separados e agora foram organizados, foram todos acolhidos e se tornaram famílias de Deus, então eles tinham que saber qual é o propósito desta família. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me transformou? Por que Deus, quando chamou e transformou um paralítico, disse: vá, paralítico? Quando Deus transformou um leproso, Ele disse: mostra-lhe ao sacerdote. Quando Ele libertou um endemoniado, Ele falou: vá para a sua própria família e mostre a transformação, porque Deus tem na sua libertação, na sua salvação, propósitos maravilhosos na vida do seu povo. E a partir do capítulo 3, ele então nos diz, preste atenção na leitura. Por esta causa, eu, Paulo, a causa anterior, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder,
A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Meus queridos, a família da fé, uma vez redimida, uma vez resgatada e uma vez reconciliada pelo próprio Cristo Jesus, é chamada com um só propósito, com uma só missão, com algo que diz respeito ao que Deus deseja a cada um de nós, para que possamos anunciar, para que possamos olhar, para que possamos proclamar, para que os outros vejam essa mensagem. A mensagem da nossa vocação é uma mensagem que outros também podem se tornar famílias de Deus, porque são então um povo escolhido por Deus. A igreja, ela é chamada a se tornar uma revelação neste mundo pela proclamação da palavra de Deus. Não estou falando aqui que a igreja é a revelação de Deus. É que a igreja vai, como única que tem a família da fé, mostrar a revelação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, e ele inicia falando isso à igreja. Ele diz: eu, Paulo, sou prisioneiro, e por amor de vós, gentios, tende ouvido a respeito dessa dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então a mensagem começa quando o apóstolo diz: esta mensagem foi dada a mim. Eu sou o primeiro vocacionado a falar dessa dispensação da graça, mas dizê-la segundo o quê? Perceba o versículo 3, segundo uma revelação que me foi dada a conhecer. Foi dado a conhecer ao apóstolo o mistério de Deus. Foi dado a conhecer ao apóstolo o interpretar daquilo que ele não conhecia. Foi dado ao apóstolo o discernimento dos mistérios da profundeza de Deus, na palavra de Deus, que já existia na sua época, mas que precisava, pelo Espírito Santo da promessa, ser revelado aos santos e apóstolos, aos santos e profetas daquela época. A palavra é necessária e ela se torna o marco referencial das nossas famílias. Por isso eu quero inicialmente dizer que quando Deus chama essa família da fé, Deus chama essa família da fé para fundamentar-se, para alicerçar-se, para proclamar e para revelar essa escritura sagrada no nome de Jesus. Essa escritura se chama Evangelho. Essa escritura se chama Mistério de Deus. Essa escritura se chama As Insondáveis Riquezas de Cristo. Essa escritura se chama Todas as Coisas que Deus tem na sua multiforme sabedoria que deve ser conhecida. Essa é a maior preciosidade que o mundo pode receber. As pessoas estão sedentas dessa mensagem. As pessoas estão sedentas do Evangelho.
As pessoas estão sedentas de saber o que é que realmente a multiforme sabedoria de Deus tão magnífico deseja revelar aos seus corações. E somente a família da fé pode fazer isso. Somente você que tem esse conhecimento de Deus pode revelar isso. Somente você que tem esse relacionamento com Deus pode transmitir isso. Por isso eu quero que você saia daqui nessa noite com essa missão. A missão da palavra se tornou mais do que urgente. A missão da palavra se tornou mais do que clamante. A missão da palavra se tornou mais do que emergente. A missão da palavra se tornou mais do que ondas, seja verdes, amarelas, vermelhas, roxas ou o que vierem, porque a missão da palavra se torna urgente nos nossos dias. Nos nossos dias. Mas para que isso aconteça, é necessário que a família da fé veja essa necessidade. E o apóstolo Paulo vai conscientizar esta família. Eu gostaria que você, lendo o texto, pudesse compreender. A palavra de Deus diz assim no versículo de número 4: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Veja, compreendendo. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer. Então, as gerações não foi dado a conhecer o que aquela igreja agora conhece. E o texto continua: para que o que foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas do Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, o qual fui constituído ministro conforme o dom a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, versículo 8, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9, e manifestar seja a dispensação do ministério pelos séculos dos séculos, oculto em Deus, para que pela igreja, observe, até agora ele diz, porque por mim, por causa do meu ministério, para que possamos ver que o gentio também é co-herdeiro, membro do mesmo corpo, co-participante da promessa de Cristo, para que possamos ver que eu fui chamado para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. E observe o versículo de número 10, para que, novamente, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o seu eterno propósito que estabeleceu, pelo qual, versículo de número 12, temos ousadia, acesso, confiança, mediante a fé nele. Se por um lado você foi resgatado, redimido, reconciliado, misericordioso, amado, se tudo que existe na sua vida Deus tem te suprido, você tem que saber que existem outros do seu lado que também estão juntos e que devem estar juntos e que são da família da fé, são da família de Deus, com um propósito de levar esta palavra, de transmitir essa palavra, de estar a cada dia mais motivado por conhecer a palavra. Já foi orado aqui para que nós sejamos impactados com a palavra, que sejamos edificados com a palavra, mas que possamos produzir frutos desta palavra. E o texto diz que você e eu
temos esse privilégio de falarmos da multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria que nos surpreende, sabedoria que nos deixa boquiabertos. Multiforme graça que vem de forma tão espetacular. Multiforme sabedoria que nos revela conhecimento de coisas que nós não esperamos. Propósitos eternos que mostra que na nossa fragilidade humana a eternidade nos refaz. Propósitos maravilhosos dessa terra que nos faz olhar para o horizonte, mas nos faz olhar além dos horizontes e ver um Deus que controla tudo, mas nos traz também, e eu quero destacar essa palavra no versículo de número 12, porque a família da fé está precisando desta palavra. A família da fé está precisando desse acesso. A família da fé está precisando desta confiança. E o texto do apóstolo Paulo, no versículo 12, nos convida a olhar, pelo qual Cristo Jesus, olha o texto bíblico, estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual em Cristo Jesus temos o quê? Vamos ler? Ousadia e acesso com confiança. E quero finalizar com essas três. Que temos ousadia e acesso com confiança. Minha querida igreja, isso vem pela fé. E a fé não é de nós mesmos. Mas é preciso que tenha esse exercício dessa fé para que se aproxime e se agrade de Deus. Não podemos agradar a Deus sem fé, porque é impossível. Não podemos estar e ter em comunhão com Deus sem fé, porque se chama incredulidade. Não podemos nos aproximar, nos colocando diante de Deus em suficiência, porque isso só acontece pela fé. Não temos condições alguma de depender de Deus, porque isso só nos é movido pela fé. E essa fé está chamando você e a mim a termos ousadia e acesso com confiança. Ousadia vai além de nós. Ousadia não é rebeldia. Ousadia não é desobediência. Ousadia não é ignorância. Ousadia não é fazer pelo erro. Ousadia é ter a intrepidez, o ímpeto da fé de se lançar diante de um tempo que nós vivemos e dizer: direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizê-lo, direi ao mundo que sou crente. É necessário que você e eu, diante das nossas mazelas e pandemias, possamos mostrar a esse mundo que a glória de Deus arde nos nossos corações. Que a glória do Pai arde nos nossos corações. Que a palavra de Deus manifesta a cada instante na minha existência, na minha segurança, na minha confiança, no meu emprego, no meu trabalho, no meu sustento. Cada instante, essa população mundial que vive desesperada precisa dessa ousadia, precisa desta confiança, precisa dos seus olhos, precisa do seu sorriso, precisa das suas mãos, precisa de você, meu querido, de todas as formas, com todas as forças, com toda a ousadia, com
só você o tem para oferecer. O mundo que jaz no maligno está padecendo de fome, e só você que tem sido sustentado por Deus pode mostrar-lhe esse evangelho. O evangelho da pregação, o evangelho da salvação, mas o evangelho da misericórdia. Tenhamos essa ousadia. Diremos ao mundo que somos crentes, mas que não temos vergonha de o dizer. Não temos vergonha de o dizer. Durante essa experiência que nós estamos tendo das orações, (31 dias de intercessão, famílias unidas em Cristo). O pastor e alguns irmãos têm vindo aqui um propósito de orarmos também às 4 horas da manhã, algo que de livre, espontânea liberdade, estarmos aqui no templo, abertos, nós temos um segurança nos ajudando, e todos os momentos eu tenho acesso com o pessoal, seja sargento, cabos e outros aqui na guarita do nosso cesto, que também tem nos ajudado. E pude conversar com um deles esses dias aí, nessa semana, e quando eu falei para ele, ele ficou assim perplexo, olhando para mim. O que é a igreja ali aberta para oração? E quando ele ficou sabendo que a igreja estava este mês em oração, intercedendo principalmente pelas nossas autoridades instituídas, policiais, ele agradeceu, dizendo: muito obrigado, porque no momento tão pandêmico, tão esquisito que nós estamos vivendo, a igreja toma essas atitudes, trazendo consolo e paz aos nossos corações. Igreja, que possamos juntos, em Cristo Jesus, sermos essa família resgatada em Deus, família que temos o privilégio de reunirmos com outras famílias resgatadas em Cristo Jesus, famílias que têm uma palavra maravilhosa a oferecer a este mundo, famílias que a multiforme graça de Deus foi lhes dada com o propósito de anunciar, famílias que têm ousadia e confiança, acesso com confiança pela fé, para continuar caminhando. Esta família se chama você e eu. Esta família somos nós. E que possamos dizer: ó Senhor, estamos aqui e temos privilégio de celebrarmos também como família a comunhão do Senhor, a ceia do Senhor, o privilégio de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, o privilégio de dizer mesmo, ao anunciar a ceia do Senhor: Maranata, vem Senhor Jesus, porque precisamos sim estar em comunhão, precisamos sim estar em consagração, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença, na Tua casa, celebrando o Senhor, Rei, Salvador e Redentor nosso. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo da promessa, seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.